Seja bem-vindo à parte 3 do tema, como identificar a marca da besta. A gente sabe que já tentaram identificar essa marca, afirmando que a marca se tratava de um chip, outros disseram que se tratava de um código de barras, outros disseram que a marca da besta se tratava da guarda do domingo em vez da guarda do sábado. Só que quando nós vamos olhar à luz da Bíblia, nós percebemos que essa marca ela está atrelada a um tipo de submissão. Quando nós pegamos Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 16 ao 18, nós vamos ver que os seres humanos serão marcados na sua testa ou na sua mão para que não possam comprar nem vender, a não ser aqueles que tenham a marca da besta. Só que quando a gente vai para Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4, Deus diz a Moisés: é a palavra que eu te ordeno, estará no teu coração, e você a ensinarás a teus filhos. E ele vai mais além, ele diz: olha, essa palavra estará entre as frontais dos teus olhos e na tua mão. Quer dizer, a gente percebe aqui que Deus está dizendo para Moisés que a palavra que Deus estava ordenando ali deveria estar no coração. Será que Deus estava dizendo que o povo tinha que fazer uma cirurgia para colocar aquela palavra no seu coração? Bom, não é exatamente isso, porque se a gente fosse entender de forma literal, a gente deveria entender que Deus estava dizendo que o povo precisaria fazer uma cirurgia para implantar aquela palavra no seu coração. Só que não era exatamente isso. Deus estava dizendo que o povo deveria guardar essa palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Um exemplo a gente vai ver no Salmo 119, entre o versículo de número 9 e 11, o salmista dizendo: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a gente entende que quando se fala sobre a marca da besta, está falando sobre um tipo de imposição que será colocado para a sociedade, e aqueles que não se submeterem a essa imposição serão impedidos de comprar e vender, de certa forma se tornarão inimigos do Estado, serão perseguidos, presos e mortos. A gente percebe bem que durante esse período aí do auge da pandemia, o mundo inteiro adotou normas que passou a tirar a liberdade da população. Dá para a gente entender mais ou menos como que vai funcionar. Em alguns países, em algumas regiões do Brasil mesmo e fora do Brasil, a gente viu locais que as pessoas não podiam estar adentrando, locais que as pessoas não podiam visitar, e de certa forma as pessoas acabaram perdendo até trabalho por não se submeterem a essas imposições. Então, quando a gente pega essa realidade e compara com o que está na Bíblia, a gente vê mais ou menos como que vai funcionar essa imposição. E aí as pessoas alegam: vai ser um chip. Não tem nada a ver com chip. O que nós podemos concluir sobre a marca da besta, nós podemos observar nos 3 primeiros estudos que há várias interpretações diferentes sobre o assunto. A gente viu também a necessidade de se considerar a própria Bíblia para nos auxiliar na compreensão desse tema, bem como o contexto histórico, para entendermos as características do momento em que o texto foi escrito. E o que fica claro, meu irmão, é que não podemos isolar os textos do Apocalipse e aplicá-lo apenas a um momento específico no futuro, pois fazendo isso nós estaremos diminuindo a significância e a aplicabilidade das verdades presentes na palavra de Deus. E mesmo tendo significado prático e específico para eles, a mensagem necessariamente é a mesma. E olha, o fato de a marca da besta definitivamente não ser um chip, um carimbo, um cartão ou qualquer outra coisa, não significa que o anticristo escatológico ele não usará os recursos tecnológicos como ferramenta para perseguir a igreja. Ele possivelmente vai utilizar tudo que tiver ao seu alcance para fazer com que todos os homens da terra o adorem. Vale destacar aqui que utilizar a tecnologia será apenas uma das facetas do anticristo. O que não podemos restringir o significado de uma mensagem tão ampla e importante apenas a um período específico da história, apenas para o futuro. E a pergunta que eu faço é simples: qual a importância para aqueles irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor que estavam sendo perseguidos, presos e mortos, receber uma marca falando sobre chips, códigos de barras, cartões utilizados no século 21? A resposta é nenhuma. Naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Naquela época os irmãos foram perseguidos, presos, mortos. E
o que a gente tem que levar em consideração, se esse for o real significado da mensagem do Apocalipse, aqueles irmãos certamente teriam ficado decepcionados. Eles estavam sendo perseguidos, presos e assassinados, e precisavam de uma resposta de Deus sobre aquela situação, e não sobre o avanço da tecnologia 2000 anos depois daquele momento. Para nós, sem sombra de dúvida, a mensagem também é muito clara: viver em santidade, mesmo que isso puxe a nossa própria vida. Significa não receber a marca da besta. Isso porque Satanás está marcando as pessoas e imprimindo nelas o padrão desse mundo, as práticas que afrontam a Deus e aos mandamentos de Deus. E o resultado é que os que estão vivendo de forma tranquila e satisfeita, maravilhado com tudo que o presente século oferece, eles estão cada dia mais longe de Deus. Eles estão adorando a imagem da besta, basicamente, dedicando seus pensamentos e ações a ela. E esse, meu amigo, é um alerta sério e urgente para todos nós. Se você tem o selo de Deus, nós não podemos agir igual ao mundo, nós não podemos ser confundidos com os adoradores desse mundo. Então, quando a gente pega essa realidade e compara com o que está na Bíblia, a gente vê mais ou menos como que vai funcionar essa posição. E aí as pessoas alegam: vai ser um chip. Não tem nada a ver com chip. E a gente pode usar como base ainda Apocalipse capítulo de número 7, versículo 3, que está escrito: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Em Apocalipse 14, versículo 1 está escrito: e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. Bom, isso nos mostra que a marca da besta é um tipo de imitação fraudulenta que Satanás usa para imitar o selo do nome de Deus, que os santos recebem. E na verdade, os santos recebem muito mais do que uma marca. Eles recebem um selo. E esse selo indica que alguém pertence a Cristo, guarda a sua palavra, dirige suas ações de acordo com os seus mandamentos, e seus pensamentos evidenciam a mente de Cristo. Por outro lado, quem não possui o selo de Deus possui basicamente a marca da besta, porque está, de certa forma, vivendo de acordo com aquilo que o próprio adversário quer. E isso também significa que o ímpio que persiste em viver em iniquidade, se satisfaz em sua vida de pecado, ele está afastado de Deus. E a gente vai ver ainda em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e Apocalipse 17, 8, que está escrito: todos aqueles que não tiveram, olha só, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, são portadores dessa marca. O que é interessante é que a gente percebe que os salvos, eles já têm os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E aqui a gente até poderia tentar usar um termo que é usado por muitas pessoas aí fora, que é a tal da predestinação. Então aqueles que serão salvos, eles já têm os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E a gente percebe que nos dias de João, os cristãos, os servos de Deus, estavam sendo oprimidos violentamente por Roma. E quando nós olhamos, a gente vai perceber que aqueles que se recusavam a se curvar para Roma, eles tinham os seus bens confiscados, eram perseguidos, torturados e brutalmente condenados à morte. A gente pode olhar na história que o imperador Domiciano, ele havia se autoproclamado Deus e exigia a adoração de todos os habitantes do seu império. E o que é interessante é que a história mostra que qualquer um que se negasse a cumprir as ordens de Domiciano, não prestando a ele culto e adoração, era delatado até mesmo pelos seus próprios parentes e, dentre outras coisas, eram impedidos de exercer qualquer ofício e realizar qualquer atividade econômica. E quando a gente vai olhando para essa realidade, a gente vai perceber que na cultura da época, o politeísmo era algo comum. Portanto, os pagãos, eles não tiveram dificuldades em adorar um Deus a mais. Aí a gente vai perceber que, entre tanto, os cristãos que de fato eram fiéis a Deus e aqueles que continuarem fiel nos nossos dias, naquela época eles não aceitaram essa condição, e nos nossos dias eles não vão aceitar também. Porque aceitar essas condições é basicamente negar a fé
em Cristo. E diante disso, o que poderia se esperar do conflito entre o grupo de cristãos. Bom, e a gente vai perceber que diante desse pano de fundo que o livro do Apocalipse foi escrito, a gente percebe que foi uma resposta de Cristo à sua igreja. Isso mesmo, demonstrando que ele estava atento ao que estava acontecendo e estava vendo as lágrimas e o sangue derramado, mas que nada daquilo estava fora do seu controle. A gente até percebe que Deus, ele tem o livro da história, está nas suas mãos. Então a gente vai perceber que os verdadeiros cristãos, eles foram convidados aqui no livro do Apocalipse a perseverar fiel a Deus, não aceitando a marca da besta e não adorar o próprio Satanás. E por conta disso a gente vai perceber que eles morreram. Mesmo diante disso, eles ficaram firmes, na certeza de que reinariam com Cristo eternamente. A gente pode ver isso no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E a gente vai mais além ainda. O livro do Apocalipse, ele nos adverte que possuir o selo de Deus é ter a vida eterna. Enquanto possuir a marca da besta é perecer eternamente. Só você olhar Apocalipse capítulo 14, versículo 11, Apocalipse 20, versículo de número 4. Então a gente percebe que até mesmo em nossos dias, quantos irmãos não perdem emprego, passam necessidades e são impedidos de realizarem um negócio justo economicamente por permanecerem fiel aos princípios bíblicos. Muitas vezes são até expulsos de movimentos religiosos. E eles são expulsos justamente por não possuírem a marca da corrupção desse mundo. E a gente vai perceber que as palavras do Apocalipse, elas são tão atuais para nós hoje como foi para os cristãos do primeiro século. E a gente vai perceber que a marca da besta, ela atravessa os anos e pode ser vista nitidamente em qualquer lugar ou momento histórico, a qual a besta recruta seus súditos a uma oposição a Deus e a rejeição a Cristo. Então, por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos, e eu finalizo esse estudo trazendo essa palavra de Paulo aos Romanos, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que a gente percebe através desse estudo é que atribuir que a marca da besta seria um chip, seria um código de barra, um carimbo, um cartão de crédito, é basicamente desacreditar a Bíblia, porque Deus estava fazendo um alerta para o seu povo daquela época para que eles permanecessem fiel, que também se aplica a nós. Aquele povo foi perseguido, aquele povo foi preso, aquele povo foi morto por causa da sua fé. É preciso a gente estar atento a esses princípios. Então, se você quiser entender de fato o que é a marca da besta, primeiro, viva segundo a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus e da palavra de Deus não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que ela te conduza por onde quer que andares. E esteja atento aos sinais. Na parte 3 eu citei o que aconteceu no período da pandemia e basicamente foi uma amostra de quão difícil vai ser para aqueles que permanecerem fiel a Cristo quando for estabelecido esse padrão que carregará em si a marca da besta. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família e que o Senhor Jesus seja o seu refúgio e o seu porto seguro diante de qualquer tribulação. E que diante de qualquer circunstância que você nunca venha abandonar a sua fé e a sua comunhão com Cristo. A paz do Senhor Jesus e obrigado por nos acompanhar até esse momento.